Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas. Eu resolvi gravar esse vídeo agora meio que de improviso aqui para vocês, vamos ver o que vai dar. Eu queria responder junto com vocês algumas questões do último teste do segundo ano, mas a ideia não é falar especificamente do segundo ano, mas assim algumas dicas, né, uma forma de pensar, uma forma de raciocinar para responder as questões, né, de questões fechadas. Nesse último teste, né, alguns alunos, algumas alunas, né, no final do teste, comentaram comigo que o assunto era fácil, porém as questões estavam difíceis, né? Tinha muito texto, muita informação ali. Primeiro, né, é assim mesmo, não tem o que fugir também. A gente, no nosso dia a dia, a gente tenta trazer os conceitos básicos e depois vai ficar por conta de cada aluno ampliar a leitura através do material, o material mínimo que a gente manda para vocês, e você tem toda uma leitura de mundo aí também, né, para a gente, um conhecimento acumulado, né, para a gente tentar responder, para a gente tentar entender as questões aí, beleza? Então vamos lá. Primeiro você vai ler o texto e identificar o assunto, né, do que se trata. Vamos lá. Gente, esse vermelho aqui, o tiozão aqui, né, como eu sou um cara muito jovem nesse quesito gravação, eu passei uma tinta vermelha aqui e eu, né, não sei como que ficou, né, eu não sei como que faz para tirar, mas vamos lá. Então você tem normalmente um texto de apoio, né, que vai trazer algumas informações, uma introduçãozinha ali, um gráfico, uma tabela, uma citação, que a partir dali você já identifica qual que é o assunto, né? Vamos lá, agricultura brasileira a partir de meados do século XX, beleza. Agricultura, opa, o que é agricultura? Agricultura, dentro da geografia, nós estudamos a agricultura do Brasil, sistemas de produção intensivo, extensivo, familiar, comercial e os seus desdobramentos ali. E o que acontece? A agricultura brasileira, a partir de meados do século XX, meados do século XX, agricultura, nós chamamos de Revolução Verde, beleza? Eu tenho que lembrar. Estão percebendo, gente? Então não tem milagre, eu tenho que entender, me situar no tempo e no espaço. Metade do século XX, Revolução Verde, quais são o que foi a Revolução Verde, quais os desdobramentos disso daí. Né? Passou por um acentuado, acelerado processo de modernização, beleza? Revolução Verde foi isso. As alterações nos mecanismos produtivos que levaram à formação dos CAI, complexos agroindustriais. Daí a gente tem que lembrar o que é CAI, tá, gente? O que é um complexo agroindustrial? Complexo agroindustrial é o que nós chamamos também de agronegócio, né? O agro é técnico, o agro é pop e tal, que é a junção de três etapas. Né? O complexo é uma cadeia de produção, então você tem uma etapa, duas etapas, três etapas. Aqui é o setor primário, é o cara que planta. Tá? Então, o que seria um complexo agroindustrial? É uma cadeia de produção que envolve desde a multinacional que produz as sementes, os insumos, o cara que vende esses insumos para o produtor vai produzir, vai colher, depois da colheita, esse produto vai para uma indústria, ou ela pode ser exportada, né, ou ela vai para uma indústria, vai sofrer um beneficiamento e depois isso vai ser vendido para a gente, para o consumidor, tá? Então vocês estão percebendo que é uma cadeia de produção. O CAI é uma cadeia de produção, complexo agroindustrial, ou que nós chamamos mais recentemente de agronegócio, beleza? Então, os CAIs, né, complexo agroindustrial, acarretaram não só mudanças na organização da agricultura, show, mas também na distribuição territorial da produção. Lógico, nós vimos o caso da soja, por exemplo, que tomou conta do Brasil todo. E aqui, olha só, como que a gente vai buscando os conceitos, né? Aqui eu já busco lá o conceito, olha, distribuição territorial. Eu estou falando de fronteira
agrícola. Então eu tenho que saber, gente, o mínimo não tem. Onde estão as fronteiras agrícolas do Brasil hoje, né? Você está ali no norte da Amazônia e numa região que nós chamamos de Matopiba, né? No Cerrado brasileiro. E na inserção do país no comércio internacional. Beleza, o Brasil produz majoritariamente produtos para exportação. Beleza, então, a partir desse texto inicial, eu já identifiquei o assunto. Agropecuária no Brasil, já identifiquei mais ou menos o tempo, né? Metade do século XX, e eu identifiquei complexo agroindustrial. Então, gente, beleza, pelo menos o mínimo, né, o basicão os conceitos básicos eu tenho que saber, beleza? Então vamos lá, pergunta sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos provocados pelos CAI, assinale a alternativa incorreta, tá? Gente, eu acho que essa questão é de concurso do FGV, não lembro, porque o Enem não usa mais essas, como que eu vou falar, essas pegadinhas, né, de questão correta, incorreta e tal. Mas vale a pena a gente treinar, né, a leitura e o desenvolver técnicas, né, para a gente entender como responder as questões fechadas aqui. Vamos lá agora. O que acontece? Vou mudar a canetinha aqui. Tem gente que já faz isso, viu, gente? Pega o marca-texto e vai marcando o texto todo, algumas palavras ali para facilitar. Isso é interessante de fazer também. Olha, o desenvolvimento tecnológico, tá, e o investimento do capital permitiram a inserção da agricultura em uma cadeia produtiva que engloba indústrias e serviços a montante e a jusante da produção agrícola. Show, tá ótimo. O que pode dar uma dúvida é montante e jusante. Montante e jusante, nós vimos isso daí lá no conceito de bacia hidrográfica, né? O que está acima e o que está abaixo de um determinado rio, de um curso d'água. Tá? Então, vocês estão percebendo que conhecimento de mundo também, o conhecimento é acumulativo, você tem que ter um capital de conhecimento, né? Então, sai um pouco do jogo, sai um pouco da rede social e vai ler, gente, não tem como, vai ler, vai assistir aula, vai assistir documentário, vai assistir filme para ampliar aí a base de dados da nossa cabeça, tá? Então, beleza, essa questão aqui está correta, beleza? Depois, o uso de insumos e fertilizantes pelos cais possibilitou a superação de condições dos solos, como baixa produtividade, o que viabilizou sua expansão territorial. Também está correto. Complexo agroeconômico é exatamente isso. É a superação das limitações físicas dos solos a partir de produtos químicos, produtos industrializados com o avanço da tecnologia. Beleza, a expansão territorial dos complexos agroindustriais implicou o manejo eficiente dos recursos disponíveis. Será? E o atendimento da crescente demanda do mercado interno por produtos certificados. Opa, aqui chamou atenção. Será que o mercado interno do Brasil está demandando produtos certificados que tenha baixo impacto ambiental? Quem dera, né, gente? Quem dera se o consumidor brasileiro hoje não está tendo dinheiro para comprar comida, quanto mais exigir produtos com certificados ambientais. Então, vamos colocar numa interrogação aqui para a gente ver daqui a pouco. Agora vamos ver a letra D. A pesquisa agrícola criou novas tecnologias, beleza, para o processo produtivo, certo? O que aumentou o rendimento por hectare, correto. A produtividade homem-dia, correto. E desenvolveu cultivares mais tolerantes às pragas do mundo tropical, correto também, tá certo essa questão. Alternativa. O uso de máquinas e equipamentos reduziu o emprego de mão de obra nas atividades agrícolas. Correto. A mecanização, ela inevitavelmente vai diminuir os empregos, tá? Que passaram a depender de trabalhadores mais qualificados, né? Nós comentamos sobre isso, né? O processo de mecanização, você exige trabalhadores mais qualificados, né? Para um número menor de trabalhadores, porém com a qualificação um pouco melhor, capaz de realizar os procedimentos rurais tecnificados. Beleza, então, por exclusão aqui, né, e pela dedução dos conceitos, nós descobrimos que a alternativa C
é a alternativa correta, tá? Então, o que nós fizemos? Olha, vai pegando os pontos, vai pegando aqui as palavras-chave aí, e para a gente tentar entender, para a gente identificar. Vamos pegar uma outra questão. Essa questão eu fiz meio que uma gambiarra, porque tinha uma figura aqui, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, só que para economizar espaço e tinta, eu suprimi a figura, tá? Então vamos lá. Em relação ao agronegócio brasileiro, assinale a opção correta. Bom, vamos lá. A ampliação dos créditos bancários tem beneficiado os grandes proprietários. Beleza, até aí tudo bem. Responsáveis pelo sistema de policultura. Opa, policultura. Gente, a agricultura grande, o grande agricultor, o grande produtor, o latifundiário, normalmente ele trabalha com monocultura, beleza? Articula os gêneros agrícolas para exportação. Aí você já identificou essa aberração aqui, você já nem continua lendo a questão mais, tá? Então tá errado a letra A. Letra B, o grande legado com relação ao agronegócio. Então eu tenho que buscar ali na minha cabeça o que é agronegócio, né? A cadeia de produção, tá. O grande legado que vem sendo produzido pelo setor é o banimento do consumo de banimento de consumo de agrotóxicos na produção rural e o selo de segurança alimentar ao combater o desenvolvimento de transgênicos no país. Essa questão aqui, né, vamos colocar uma interrogação, porque, gente, banimento de agrotóxicos na produção rural e o selo de segurança, bom, não sei, tá suspeito demais. E a Gorete está aqui, está com fome, ela está pedindo comida para mim. Letra C. A modernização das atividades agrícolas, certo, modificou demasiadas relações de trabalho no campo. Show, na questão anterior nós falamos disso. A mecanização tá errado, né? Deixa essa aqui também tá falsa, tá? Essa daqui tá falsa, tá? Então veja bem, eu tô viajando aqui, gente. O grande legado vem produzir banimento. Então, ó, não baniu nada, tá? Tá falsa. A modernização das atividades agrícolas modificou demasiadamente as relações de trabalho, certo? Modificou. A mecanização das lavouras de exportação se desenvolveu associada à qualificação técnica dos trabalhadores, possibilitando redução dos boias frias. Tá. Vamos deixar essa aqui na interrogação, porque parece que está certo, né? Mas vamos lá. O agronegócio, tá? O que acontece? O agronegócio não está restrito ao campo, correto? Ele espacializa-se nas áreas urbanas por meio de dependência da atividade produtiva advindas da industrialização, correto? E os setores de serviços promovendo a subordinação do campo, beleza, tá certo. Lembra lá da ideia de complexo agroindustrial? Existe uma interdependência entre campo e cidade. E aqui está subordinação, mas é por subordinação no sentido de que, por exemplo, os insumos são fabricados na cidade. Tá? Enquanto o agronegócio sofre críticas contundentes em relação ao descompasso entre o econômico e o social no campo ambiental, o setor é referência a promover a instalação de áreas verdes e proteção aos mananciais. Não, né, gente? Hoje a gente percebe um grande debate para o cumprimento da legislação por parte de muitos produtores agrícolas aí, né? Principalmente os grandes no centro-oeste e tal. Então, veja bem, essa letra D ela ficou certa. A letra C nós ficamos na dúvida, mas vamos resolver o problema da C aqui, ó. A modernização das atividades agrícolas modificou as relações de trabalho no campo. Show, tá certo. A mecanização das lavouras de exportação se desenvolveu associada à qualificação. Mecanização das lavouras de exportação se desenvolveu associada à qualificação técnica dos trabalhadores, possibilitando, então, né?
Não só, então eu acho o erro dessa questão tá aqui. Primeiro, que boia fria é quem come marmita, tá? Quem levava marmita para comer. E segunda, outra questão aqui, que a mecanização se desenvolveu associada à qualificação dos trabalhadores, possibilitando a redução dos boias. Não está errado isso daqui. Está errado porque, na verdade, não é o fato de ter poucos trabalhadores que acabou a ideia de boia fria, de trabalhadores precarizados e tal. Então essa daqui é a letra D que está correta, beleza? E por fim, essa é uma questão do Enem, agora sim. Essa daqui é uma questão do Enem, vamos lá. A trilha, então você pega aqui o texto base, né? Qual que é o nome? Você tem um nome, um texto de suporte, né? A trilha de expansão traçada pela soja brasileira nas últimas décadas começa a ser seguida pelo trigo. Opa, soja e trigo, então você tem que saber mais ou menos também. A soja avançou o Brasil todo, o trigo começa ali no sul, mas ela vai se expandindo também pelo território brasileiro. Inclusive, Minas Gerais, um pouco ali no sul do centro-oeste, você tem ali o avanço da soja. Mas pensa, soja tinha uma restrição no Brasil, uma restrição climática, guarda essa informação aí. Com o cultivo consagrado e concentrado na região sul, tá? Acabei de falar sobre isso, agora o cereal se ampara na pesquisa para conquistar áreas de cultivo no centro-oeste. Eu falei antes de eu ler a questão. Nas últimas 5 safras, a triticultura é trigo, tá, gente? Para não... cresceu 33% em áreas e 76% em volume de produção. O quadro desperta otimismo do setor para investir em inovação, mirando uma expansão ainda maior do plantio nos próximos anos. Então, qual que é o lance dessa questão? Está falando do trigo, tá? O crescimento do trigo, 3 tigres tristes. Tá? O fator que explica a expansão do cereal, qual cereal? Do trigo, é em destaque no texto pelo território nacional, a inserção da agricultura orgânica. Não, gente, não, tá vendo? O que é agricultura orgânica? É agricultura que não usa produtos químicos, não usa agrotóxico, não usa... tem técnicas ali de cultivos, de manejo, né, que tenta preservar mais ali o solo e os recursos naturais. Então, essa está errada. B. Utilização do trabalho familiar também não, né, gente? Vamos pensar que trigo e soja são produtos para exportação, depende de latifúndios, normalmente para exportação também. Então, e a agricultura familiar, ela é predominantemente uma agricultura média e pequena, pequenas e médias propriedades, tá bom? A admissão de irrigação tradicional. Bom, irrigação tradicional também a gente tem que entender, não, também não. Tá? A admissão da... O que seria irrigação tradicional também? Né? Então, essa daqui deixou a gente um pouco... Pode até dar um pouquinho de dúvida, né? Mas normalmente não é. Você tem o centro-oeste, você tem a questão de novas sementes resistentes e tal, beleza? E a inclusão de culturas itinerantes, também não. A cultura itinerante é troca, não você planta uma coisa aqui nessa região, depois você troca de área, você vai fazendo uma alternativa ali, não é questão da soja. E por fim, o que sobrou é a introdução de sementes adaptadas. Aí sim, gente, mas olha só, como que você tem que buscar o seu conhecimento e o conteúdo, tá? Você tem que entender e também buscar no texto, né? Você fala aqui, olha, o com cultivo consagrado e concentrado na região sul, tá? Então, tradicionalmente, o trigo, ela era uma cultura, um cultivo que se adaptava muito bem nas regiões de clima subtropical. Com o avanço da pesquisa científica, você tem a criação de sementes adaptadas para climas aqui do centro-oeste brasileiro, tá bom? Então você tem aqui a resposta certa, a letra D. Ô gente, nossa, deu 19, 20 minutos de vídeo, mas é isso, sabe? Eu queria só responder essas 3 questões, trazer aqui para vocês e
Eu acho que a principal dica é essa, né? Você vai tentando caçar palavras ali, né, para conceitos, palavras-chave, tanto no texto quanto nas alternativas, e eu vou ser bem sincero para vocês. Não tem alternativa. Vocês têm que estudar, vocês têm que ler, tá? Você tem que ampliar a base de conhecimento de vocês. São conteúdos simples, são. Você pega sistema de produção, intensivo e extensivo. Eu entendi o que é intensivo e extensivo, os conceitos básicos. No entanto, o cara pode pegar uma matéria jornalística, um jornal, colocar algumas informações que vai te confundir um pouco ali. A ideia de quem elabora a questão é essa, né? Tanto é que essas alternativas chamam distratores, tá? Então, primeira dica, né? Tranquilidade. Segunda, para você ficar tranquilo, você tem que ter os conceitos, dominar os conceitos básicos e, na medida do possível, ampliar aí a leitura, ampliar o entendimento e para a gente acumular mais informação aí, tá? O capital de conhecimento aí. Beleza, gente? Bom, é isso. 21 minutos de vídeo. Eu espero ter ajudado e qualquer dúvida a gente vai se falando lá na escola, e um forte abraço para todos aí. Beijo, gente, tudo de bom.